da Avenida Abolição Matias Beck, mas 2 anos depois o prefeito, o mesmo prefeito que havia dado, pressionado pela igreja e por alguns elementos, que eu não quero citar aqui, não convém mais, isso faz muito tempo, tirou o nome do Matias Beck. Colocaram o nome do Matias Beck numa placa de concreto lá em frente ao Náutico, que hoje nem mais existe. Botaram o nome de Praça 10 de Abril, que foi o dia que ele implantou o forte. O Matias Beck perdeu, então, a denominação. O que é que o Matias Beck hoje denomina? Olha a injustiça. Ele denomina uma pequena rua no bairro Presidente Kennedy. Ele tem esse grupo que eu descobri lá perto do Maranguape e uma escola de ensino fundamental e médio no bairro de Fátima. Então, essa polêmica não mais tem razão de ser. Matias Beck, pela atual história, inclusive trabalhos publicados por holandeses, alemães e brasileiros, posteriormente, confirmaram essa tese da fundação de Fortaleza por Matias Beck. Fortaleza nasceu, foi aqui, ao redor ali do Mararaxaitiba. A segunda, vamos passar então a polêmica, que já passou. Vamos para a contribuição étnica e cultural holandesa no Ceará. Não houve. Zero. Muito pequeno. Culturalmente, nada. Etnicamente, também não, porque eles não cruzavam com índio. Não existia no Ceará brasileiras ou portugueses. Então, eles não deixou nada. O Câmara Cascudo fala que a família Gracisman, do Rio Grande do Norte, talvez seja descendente daquele Jory Graça, que ocupou, aquele militar que ocupou o forte, que nós já falamos dele. É possível que sim, porque as primeiras sesmarias do Jaguaribe, do Baixo Jaguaribe, existe um Teodósio Gracisman. Gracisman e a corruptela Gracisman. Talvez eles tenham, realmente sejam um descendente do Gracisman. Mas o pai foi embora, morreu na Martinica, mas pode ter deixado esses filhos aqui. Até bastardos, ninguém sabe assim se não eram da esposa propriamente. Cultural, nada. Nós não temos um topônimo holandês, nós não temos um prédio holandês, era tudo muito primitivo, foi em 1654. Né? O forte era de madeira, hoje é de alvenaria, mas já foi construído de alvenaria no século XIX. O Nassau e os judeus, esse é um tema para uma outra aula, mas ele foi mais condescendente. Ele deixou que se fundasse a primeira sinagoga da América Central, do Sul, que é a sinagoga Rocha de Israel. Rocha em função dos arrecifes, né, de sentido de Fortaleza, né? Rocha de Israel é pioneira da América do Sul e hoje é um centro cultural judaico de Pernambuco, ali no Recife Velho. Ele era tolerante, ele era inteligentemente tolerante, mas depois da saída dele, os calvinistas, eram todos calvinistas, os judeus começaram a ser perseguidos de novo, porque tinha os cristãos novos, que eram aqueles judeus que se diziam convertidos e não eram, e tinha os marranos já eram os filhos desses judeus. A ocupação do sertão nordestino pelo holandês, absolutamente. O holandês não saía, era como o Frei Vicente Salvador dizia, era como caranguejo, ele não saía da orla, não ia entrar interior, até porque eles não detinham a técnica da fabricação do açúcar. Eles comerciavam, mas eles não sabiam fabricar o açúcar, eles dependiam dos portugueses para isso. Então não tinha por que eles adentrarem o interior. Para quê? Para morrerem trucidados pelos tapuias? Não tinha razão. Não houve essa ocupação nordestina, como algumas falam, do sertão nordestino. Vantagem de uma possível colonização holandesa. Outra falácia. As ex-colônias holandesas são atualmente países atrasadíssimos. Ditaduras. Então não havia isso. O espírito era o mesmo, era de exploração para a metrópole. Não havia diferença nenhuma. Isso é uma coisa que os professores hoje já estão dando muita ênfase, de que não deve se dizer, fôssemos colonizados pelos holandeses e tal, ia ser muito bom. Não tem o menor sentido isso. A filosofia de ocupação, de exploração era a mesma. Surgimento de um sentimento nativista de brasilidade, também não. O sentimento de
nativismo, assim, de brasilidade, ele surgiu mais do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a independência americana. Isso sim começou a dar-se uma noção do Brasil como uma nação, como alguma coisa inteira. A restauração pernambucana fez engrossar uma elite rural, sesmeira, produtora de açúcar, mas jamais um sentimento de brasilidade que extrapolasse Pernambuco. Então não há que também a gente falar num sentimento nativista, eu acho precoce, eu acho que não tem sentido. E o outro surgimento do Marco Zero de Fortaleza. Como a cidade começou, a gente sabe, no Forte Sonembó, no Morro Marajaítiba, as cidades atualmente tendem a formar os que se chamam Marco Zero. O Marco Zero serve para mensurar distâncias da cidade, visitações, manifestações folclóricas no dia da cidade e tal. Fortaleza não tem ainda. Uma sugestão que eu fiz de um trabalho que eu vos entreguei seria aqueles cones do Cedro Esmeralda que estão lá em frente à Serra. Por ali é que deve ter sido instalado o Pelourinho. O primeiro Pelourinho, quando Fortaleza foi levado à vila. Ali podia ser o Marco Zero da cidade. Mas ficou só a título de sugestão. Então nós vimos que o fundador putativo, quer dizer, ele não quis fundar, mas ele fundou sem querer. Ele fracassou na sua missão de achar prata, mas fundou, deixou uma cidade, deixou a semente de uma cidade. Agora vamos falar dos símbolos da nossa cidade, que vai completar 289 anos, agora dia 13. Fortaleza, por que a data de Fortaleza é dia 13 de abril? E ela vai completar 289 anos? Porque houve um decreto do Cambraia que oficializou, porque oficiosamente já existia, que a data de aniversário de Fortaleza deveria ser contada a partir do dia em que ela foi instalada como vila. E isso aconteceu no dia 13 de abril de 1726. Então, o aniversário de Fortaleza é contado a partir dessa data. É uma maneira de contar, que eu chamo de político-administrativo. Agora, se tivesse sido considerado como parâmetro um parâmetro chamado fundacional ou nuclear, ela seria mais antiga, ela teria 366 anos, porque consideraria o Forte Sonembó. Aí, em vez de 13 de abril de 1726, seria 10 de abril de 49, no dia da implantação do Forte Sonembó. O brasão, Fortaleza, então, os símbolos de Fortaleza, tem o brasão, tem a bandeira e tem o hino. O brasão foi ideia do Tristão de Alencar Aripe, não é aquele herói lá do Crato, não. Esse aí é o historiador político que escreveu a primeira história do Ceará, história da província do Ceará, desde os seus primórdios até 1850. É o pioneiro da história do Ceará. É um livro que deve ser lido com cuidado, porque as fontes que ele teve foi muito limitada, mas foi a ideia dele criar o brasão de Fortaleza. Isaac Amaral, todo mundo se conhece, foi um abolicionista famoso, que a partir do brasão imaginou um pavilhão, uma bandeira para Fortaleza. Essa é a lei que oficializou a bandeira e o brasão. Foi o vereador Agamenon Frota Leitão, que eu acho que é parente aqui dos nossos mestres que estão aqui, do Vicente, durante a gestão do prefeito Acris Moreira da Rocha. O hino foi interessante. O Albanamora pediu ao Gustavo Barroso, já canceroso, já com câncer de estômago, que fizesse uma letra para o hino de Fortaleza. E o Gustavo fez incontinente, em 2 meses mandou a letra. E entregaram ao maestro Antônio Godinho de Lima. Houve, na época, o centenário do romance O Guarani no Teatro Zé de Alencar, promovido pela Academia Cearense de Letras. E chamaram o Gustavo, já doente, para fazer a última palestra, a palestra de encerramento dessa semana comemorativa. E foi nessa ocasião em que o hino foi tocado. Ele ainda não tinha sido oficializado legalmente e nunca havia sido executado. E a primeira partitura dele, que eu já ouvi, eu não pude trazer porque eu não encontrei, era piano e era extremamente bonito. Eu acho mais bonito do que essa versão para a banda que só em 63 o maestro Manuel Ferreira fez. O Gustavo veio, fez a palestra, tocaram o hino, depois houve essa oficialização e eu vou... São os símbolos da cidade. Isso aqui é uma coisa interessante, doutora Margarida. O brasão de Fortaleza, até 2 anos atrás, era aquele de lá.
Ele é um pouco grosseiro, a coroa é um pouco grosseira, o forte é um pouco fino, as ondas são um pouco revoltas demais. O Roberto Cláudio, consultando especialistas em heráldica, sempre achou grosseiro esse símbolo. E então entrou com um projeto de lei que não foi votado ainda para uma modificação do brasão de Fortaleza. Agora, eu achei que ele acertou, porque o novo brasão, que é esse de cá, que nós estamos vendo agora nos táxis e nos ônibus, se nós prestarmos atenção, todo táxi e ônibus agora tem. Esse de cá ele é mais bonito, porque ele obedece às regras da heráldica. São 5 pontas a coroa dentada lá em cima, dourada, porque é símbolo de capital ou de país. O forte está mais gordinho ali, está mais... né? O azul é degradê, as ondas estão mais suaves. Aí tem 2 ramos, o ramo do fumo e o ramo do algodão. Esse é o símbolo atual, embora a lei não tenha sido votada ainda. Mas em Fortaleza as coisas não são assim, né? No Ceará já estão usando. Essa é a bandeira que já era com o outro brasão, só fez colocar o brasão novo. Elas são 2 listas azuis que se cruzam da cor do azul da bandeira brasileira. Ela é branca, ela tem a dimensão da bandeira brasileira, ela é muito simples. E é bonita, porque pegou o brasão e reforçou a imagem do brasão, como sendo a imagem agora do pavilhão da cidade. Esse retrato é interessantíssimo. O Serafim Leite, que escreveu a história da Companhia de Jesus no Brasil, 10 volumes, um sujeito eruditíssimo, consultando a Torre do Tombo, encontrou esse desenho do Manuel Francês. O Manuel Francês é o capitão do Ceará quando a vila de Fortaleza, quando Fortaleza passou a vila. E a partir daí começou a contar, como nós falamos, o seu aniversário. Se nós notarmos, tem um forte lá, tem ali a casa do governador, que é aquele prédio mais alto, que é a General Bezerril hoje, aquele trecho da Praça da Sé. Tem o Pelourinho, tem a Forca, tem o Riacho Pajeú aqui à direita, aquela linha, e do lado mais à direita, porque não saiu aí, tem o mar. Então, Casa dos Jesuítas, tem uma igrejinha menor ali, tem a igreja maior, que depois foi a antiga Sé e depois a Sé atual. Então, essa fotografia é interessante, que ela é de 1726 e é a vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E foi a partir daí, da instalação dessa vila, ele desenhou, o capitão, veja que é um desenho que não tem perspectiva, não tem nada, mas é o desenho da vila. A partir daí começou-se a contar seu aniversário. Fortaleza, então, vai completar agora dia 13 de abril, 289 anos, porque o critério foi usado, foi aquele que nós falamos da vila. Se o critério tivesse sido o fundacional, que foi usado na maioria das capitais nordestinas, ela seria mais velha, que seria ela ter completado 366 anos. Ela foi a segunda vila do Ceará, porque a primeira foi São José do Ribamar, que teve sedes no Iguape, terminou no Aquiraz. Ela foi a segunda vila do Ceará e foi a primeira cidade na medida que ela foi a primeira capital do Estado, declarada capital do Estado. Ela foi a segunda vila do Estado do Ceará. Ela foi vila em 1726, ela foi cidade 100 anos depois, por Pedro I, porque as províncias, quando ele fez a independência, as províncias tinham que ter capital. E as capitais de província não podiam ser vila, elas tinham que ser cidade. Então ela automaticamente elevou Fortaleza à condição de cidade. Mas Fortaleza era muito acanhada. O Henry Costa, um inglês que esteve aqui, e o Tolenari, um francês, tiveram em 1810, 1820, acharam Fortaleza muito acanhada, limpinha, branquinha as casas, mas extremamente acanhada a cidade. Não contava mais do que 1.200, 1.500 moradores. E foi essa cidade que virou, essa vila que virou cidade. E a primeira capital, né, como eu falei. O hino de Fortaleza é uma verdadeira aula de história. É extremamente belo e se nós prestarmos atenção na letra, ela conta a história da cidade como um todo.
Mas não está passando. Vou só tocar o hino da cidade, que é rápido, porque a letra é extremamente bonita. Na Câmara Municipal, naquelas sessões solenes de entrega de título, abertura de legislatura e tal, eles tocam o hino de Fortaleza, executam o hino de Fortaleza com o arranjo do piano, e é muito bonito o hino. O arranjo para a banda eu acho já um arranjo mais carregado, mais de marchinha militar e tal, eu acho menos bonito, mas eu não conseguia o arranjo do piano. Nessa plaqueta que eu distribuí aos senhores, tem a partitura que foi distribuída em 58, que essa sim é uma partitura para piano. Pronto? Pode apagar a luz. Não tem som, né? Junto à sombra dos muros do forte, a pequena cidade nasceu. Da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus, e das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Acolhe a flor, a Iracema lembrando o guerreiro, da sua alma de virgem, Senhor. As ardentes dos teus bravos eternas canções, jangadeiros, caboclos valentes, dos escravos, finos grilhões. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Teu sol ofuscante, os meninos se tornam vereis, a velhice se mostra puxante, as mulheres formosas gentis, terra de luz e de vida, de estiagem por bênçãos pela mãe de Jesus protegida. Fortaleza és a flor do Brasil, fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Onde quer que teus filhos estejam, na pobreza ou riqueza sem par, com amor e saudade e desejo, ao teu seio mais breve voltar. Porto verde do mar que retrata o teu clima de eterno verão, teu luar nas areias de prata não se apagam no seu coração. Fortaleza, fortaleza, irmã do céu e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Muito obrigado.